Bem, boa tarde, obrigadíssimo pelo convite. Este extraordinário momento, proporcionado também pelos convivas e pelo local e pelo vinho. Eu venho apresentar uma série de imagens de um ponto de vista artístico, não venho falar muito, venho falar na primeira parte, se puserem pôr depois, que eu não sei onde é que está, se faz favor, a vossa ajuda. Numa primeira parte, o exemplo muito significativo da Expo 98, como um exemplo de afirmação em Portugal da arte pública, até então muito relacionada com uma arte de estatuária, de pedestal, uma arte evocativa do regime, uma arte muito relacionada com as ideologias, e a arte pública e por intermédio, a arte urbana, neste caso por intermédio do exemplo da Expo, vem de facto criar aqui uma fronteira diferente, uma fronteira verdadeiramente significativa de mudança, de radicalismo e de introdução de uma reflexão sobre o espaço urbano. A Expo 98 convidou 24 artistas para criar um circuito urbano, e estes 24 artistas, de alguma maneira, vêm introduzir aqui uma mudança radical, tal como o projeto da Expo, que vem revitalizar e tratar de uma parte da cidade completamente abandonada e maltratada, a parte norte da cidade de Lisboa, que era até então uma lixeira industrial, uma zona completamente degradada e pouco cuidada. A Expo vem depois... não se importa. Eu pensava que está bem. É aqui. Está bem. Falar mais devagar. Falar não é fácil. Exatamente. Está bom, podes pôr grande? Ok. Pois é, grande. E aqui? Não, sim. Pronto, eu vou falar menos e mais devagar, porque sobretudo a minha proposta é mostrar imagens. Como vos contava, esta intervenção, a partir de uma encomenda a 24 artistas, insere-se na renovação e na revitalização de uma parte da cidade, como vos falava, degradada. É muito interessante do ponto de vista português, do caso português, porque até então, e desde o terremoto de 1755, que não existia um pensamento sobre a urbe, um pensamento que desenhasse e redesenhasse a cidade partindo do ponto zero. Aqui o que aconteceu, de facto, foi partir do ponto zero, criar uma tipologia, desenhar a cidade, pensada para a Expo, e que depois acabou por ter algum sucesso em termos de urbanismo, e é um local da cidade completamente vivo, e onde tem vários serviços, e onde passam, de facto, muita gente. A Expo foi pensada também a partir da experiência da exposição de Sevilha, e também de Barcelona. O caso de Sevilha serviu-nos também para perceber alguns dos erros e de alguma pouca eficácia pós-Sevilha, muito embora tenha sido uma exposição extraordinária e significativamente importante mundialmente e na Península Ibérica, mas serviu para percebermos algumas das questões que gostaríamos de tratar de outra maneira. O caso de Barcelona é um caso que ali os nossos amigos espanhóis poderão falar muito melhor do que eu, mas são duas referências inspiradoras para o desenho deste espaço da cidade. Desenho esse criado pelo arquiteto Manuel Salgado, que também é o autor de um estádio aqui no Norte, que agora tem algum sucesso, não sei bem porquê, mas pronto. Adiante, passemos à frente, e então, dos 24 artistas, eu escolhi alguns. Começamos com Cabrita Reis, um artista com algum reconhecimento internacional, bastante significativo, e que trabalha, sobretudo, dentro de um racionalismo formal. Aqui há uma intervenção num viaduto de entrada da Expo, e eu vou passar à frente das imagens e falar menos. O Rui Chaves, um escultor português também, de 1965, que trabalha sobretudo inspirado pelo romantismo alemão, e trabalha sobretudo o ferro, e que introduz aqui
uma espécie de binóculo que faz uma relação interessante entre a escultura e a utilização também, o utente. Pronto, eu escolho estes exemplos na perspectiva de que para mim é muito importante, do ponto de vista artístico, que a relação entre a obra e a sua interação. A obra no sentido que vai alterar o lugar, que vai introduzir uma poética, que vai deixar de ser só única e exclusivamente vista de um ponto de vista de fruição visual, mas sim de uma contaminação, de uma alteração do lugar. O artista tem uma enorme função e uma enorme responsabilidade de alterar o mundo, de alterar a vivência e tem esta responsabilidade e eu penso que de alguma maneira a arte pública é uma plataforma extraordinária para o poder fazer porque foge do local restrito e fechado da galeria e dos espaços de alguma maneira vocacionados também para um público específico e transforma a cidade, altera e contamina e faz viver e renovar e enriquecer o lugar. A proposta aqui do Rui Chaves, nesse sentido, não é uma mera escultura, é uma escultura que permite olhar para o rio, que permite namorar, que permite as pessoas até resistirem ao vento, portanto, ganhou uma dinâmica e uma funcionalidade que trespassou até a própria forma, a sua formalidade. O Pedro Proença interviu, como outros artistas, na Expo, por intermédio de um suporte muito acarinhado pela arte portuguesa, que é a calçada portuguesa, e que também, de alguma maneira, até então não tinha sido um suporte artístico utilizado dentro da modernidade. E é muito interessante, e cria aqui ele cria uma história, uma narrativa a partir de... Esta zona está... Esta implantação está ao lado do oceanário, ele vai pescar um bestiário de animais e cria aqui uma narrativa por intermédio da calçada. Para os portugueses, e eu penso que para vocês no geral poderá também ser interessante, numa perspectiva que deixamos de ver a arte para o céu, e passamos a vê-la de uma plataforma do chão. Nós pisamos, é um tapete de imagens e eu acho que isso de facto é extraordinariamente enriquecedor do ponto de vista também da vivência e do percurso de a arte passar a ter uma funcionalidade também de enriquecimento do espaço. Aqui uma intervenção da Fernanda Fragatar, continuamos ainda com os portugueses, depois há aqui alguns exemplos de artistas internacionais. Aqui é interessante, e eu escolhi a imagem, sobretudo aqui o que eu vos vou mostrar tem a ver com uma escolha pessoal, com uma seleção de imagens que são para mim particularmente empáticas. Aqui este paradigma do objeto que se olha a si mesmo, a girafa olhar para o espelho, Fernanda Fragatar intervém também criando uma intervenção de jardim, portanto uma intervenção dentro do paisagismo que também até então, até a Expo 98, não era muito comum em Portugal. O António Gormley, um artista inglês fabuloso, né, que toda a gente conhece aqui, junto ao Pavilhão de Portugal. A intervenção dele, a partir de 9 figuras, tem um significado de uma árvore humana e ele pretende, de alguma maneira, introduzir também uma árvore que depois se ramifica e que poderá receber também os pássaros e que poderá, de alguma maneira, pelo seu dinamismo, introduzir aqui uma abordagem que não se vincula unicamente à escultura. Fabrice Hibert, um artista francês, que cria aqui uma piscina-jardim no meio numa zona urbana. A Expo depois tem uma ocupação residencial bastante grande e também dessa forma estas intervenções e este percurso vêm enriquecer a paisagem urbana porque introduzem aqui, houve um grande espaço de jardins e um grande espaço de intervenção também do ponto de vista do enriquecimento do espaço urbano e da vivência do local. É uma intervenção bastante humorada e que me agrada particularmente. O Jorge Vieira é um grande nome
já faleceu, era um grande nome da escultura portuguesa, um surrealista de grande relevo, e aqui introduz uma figura de enormes dimensões junto à Gar do Oriente, com uma escala brutal, em que de alguma maneira há aqui uma relação também de leveza entre a matéria pesada, a dureza do ferro, a sua escala e a sua delicadeza. É um homem-sol e, de facto, acabou por ser uma das intervenções mais emblemáticas dentro destes exemplos de arte pública na Expo. O Rui Sanches, um escultor também, neste caso, ele cria um espaço muito cenográfico, interessante do ponto de vista também, para mim, como exemplo de arte pública, no sentido em que tem uma funcionalidade também e serve para as pessoas contemplarem. É um lugar de contemplação, um lugar onde as pessoas descansam depois do percurso e ficam, de alguma maneira, a ver por intermédio daquela janela. Portanto, deixa de ser só, mais uma vez, um elemento plástico e escultórico que passa a ter uma outra funcionalidade também, porque serve como um espaço de contemplação. Um exemplo semelhante da AMI, um espaço também em que serve também, tem aqui, e ganho, é interessante na arte pública também a apropriação do espaço e também as funcionalidades que vai ganhando pela sua vivência. De alguma maneira as pessoas apropriam-se do objeto e passam a viver nele de uma maneira, numa relação muitíssimo mais próxima do que das intervenções escultóricas tradicionais. Aqui os miúdos utilizam esta escultura como um escorrega, o que ganha de facto aqui uma dimensão e outra. A arte, a partir deste momento, depois de falar um bocadinho da arte deste momento da Expo, eu escolhi uma série de, para mim são alguns Ferraris da arte pública mundial e é uma seleção de alguns dos grandes nomes do ponto de vista de intervenção da arte pública atual. Começamos com o Klaus Aldenberg, um grande nome, eu penso que de alguma maneira um grande precursor da arte pública, um dos precursores e está na gênese da pop art, e aqui escolhi esta imagem como um exemplo também do humor, como de facto a intervenção na cidade pode introduzir o humor, pode alterar o lado cinzento e duro da urbe. Um outro exemplo que eu acho delicioso, do Aldenberg também. O Jean Dubuffet, eu escolhi aleatoriamente, mas dentro, como vos disse, de uma seleção pessoal, o Dubuffet, um grande pintor, muito associado a uma pintura do Garatujo, do desenho infantil, mas aqui com uma intervenção onde também, em que ele privilegia no seu trabalho, no seu percurso, a bidimensão, a pintura e o desenho, mas aqui uma intervenção pública que eu acho muito interessante. E, claro, o Cristo, aqui passamos a falar de uma dimensão extraordinária e aqui passamos a falar de uma coisa que é, de facto, a alteração do lugar. De que forma é que a arte pública vai enriquecer, vai alterar, vai contaminar o espaço, mas vai contaminar alterando, fazendo com que este espaço deixe de ser um mero fundo e passe a ser um lugar que ganha múltiplas interpretações e que ganha múltiplas dimensões. Aqui, de facto, esta alteração do lugar tem uma dimensão plástica extraordinária. Um outro exemplo. E aqui quase que eu acho que se calhar até é melhor a ficar calado. O embrulho, a ideia de embrulho, muito interessante. Isto também, de alguma maneira, falar disto porque poderá lançar algumas pistas para depois falarmos das diversas... Eu escolhi alguns exemplos diversificados de intervenções de arte pública, umas mais urbanas, outras mais rurais, outras landar, de maneira a poder também exemplificar esta dimensão, esta multiplicidade de linguagem. Isto em Berlim, o Parlamento, o nosso devia de ser embrulhado assim, mas era para eles não entrarem lá, mas isso agora não é para aqui chamado. A gente não tem papel para embrulhar, se não embrulhava e eles ficavam lá todos. E pronto. O papel ficou todo na Expo, a partir daí é uma desgraça. Mas então, vamos prosseguindo, que é melhor não falar muito. A Louise Bourgeois.
A Louise Bourgeois é extraordinário. É extraordinário. Monsieur? Aqui escolhi 2 ou 3 imagens também no sentido em como o objeto ganha uma interpretação diferente em relação ao espaço, consoante a sua implantação, consoante o lugar, e de facto é esta a grande valia da arte pública, do meu ponto de vista, que é efetivamente ser uma intervenção que ganha e que acrescenta riqueza. Isto é ferro, isto é ferro. Uma aranha extraordinária. E aqui, em Bilbao, com a luz diferente, com a contaminação do espaço, proporcionado por esta luz extraordinária. Aqui também um exemplo de humor, e um exemplo particularmente interessante, em como o objeto deixa de ser só contemplativo e passa também a ter uma função de objeto urbano, também, de mobiliário urbano. O Boltanski está aqui porque acho que também é muito importante uma intervenção que se associa à mensagem. O Boltanski faz uma evocação do Holocausto, aqui criando uma pirâmide de vestes evocativas deste momento dramático, e é escolhido aqui, entre outras questões, também porque a arte tem esta e deve ter este desígnio de introduzir mensagens, de introduzir resistência, de criar momentos que nos fazem pensar e que nos fazem relembrar situações e momentos dramáticos também. O João Plensa, que já aqui ontem foi focado, eu gosto especialmente do João Plensa, é um escultor também cenógrafo, entre muitos cenógrafos do grupo Fura del Baus, que eu sou especialmente admirador, sobretudo as cenografias do João Plensa nas últimas criações da ópera dos Fura del Baus são cenografias extraordinárias, e aqui interessante também esta parte do humor e esta parte da ligação com as fontes, mas uma fonte que tem aqui uma característica do humor. E o observador que observa o observado e aquela coisa toda. Uma das últimas criações do João Plensa, uma encomenda para o Brasil, eu acho particularmente interessante também esta questão da introdução também da poética, a alteração do lugar, a criação aqui de um espaço. Ok. Escultura e o meio ambiente. Lindíssimo este diálogo entre a natureza e a própria intervenção plástica. O Juan Munhoz, um escultor muito querido pelos portugueses, falecido há cerca de 10 anos, espanhol. Tem aqui uma intervenção nos jardins no Porto. Acho estas figuras particularmente deliciosas. É pedra. Neste caso, sim, mas ele trabalha muito com ferro também. O Richard Serra, pela dimensão da escultura, e aqui ele introduz uma escala que nos permite também, criar percursos, que permite criar labirintos, que há aqui uma interação de percurso numa escala de ferro, numas dimensões extraordinárias, e que transforma, que combate o peso do ferro com a leveza da instalação. Vanish Kapoor, o artista indiano, radicado há muito tempo em Inglaterra. Aqui, de facto, mais uma vez, eu gosto da palavra contaminação, porque, de facto, a escultura ganha aqui uma dimensão e uma alteração proporcionada pelo local, pela sua implementação, e vamos ver aqui numa outra imagem como ela vai ganhando vida, também pelos transeúntes, pela própria arquitetura, pela arquitetura envolvente, pela luz. Portanto, isto aqui passa a ser um exemplo de como a intervenção tem vida própria, tem uma vida que não se esgota, que diariamente reflete e transmite imagens diferentes. Uma torre Eiffelzinha que eles fizeram agora em Londres, do Vanish Kapoor, tem a dimensão aproximada
da Estátua da Liberdade, e é de facto uma obra ousada e interessante até de um ponto de vista da história da arte. Tem um bocadinho a ver com a Torre Eiffel, não sei, se calhar estou a ver mal, mas não interessa. O Rui Chaves é um exemplo de interesse, da relação entre a arte e o local, e o Rui Chaves tem um trabalho extraordinariamente poético, e eu achei interessante trazer este exemplo, também para contrariar alguma da monumentalidade das outras obras apresentadas, e aqui são obras, de facto, o Rui Chaves trabalha, como vos disse, com uma enorme influência do romantismo alemão, e trabalha sobretudo em ferro e transforma de facto o ferro e dando-lhe uma leveza extraordinária. Portanto, combate o peso do ferro e introduz em locais que lhe dão uma dimensão poética muito interessante. Cabrita Reis, um bocadinho, eventualmente dentro da linha do exemplo do Cristo. Aqui é uma intervenção numa barragem, e mais uma vez escolhi esta imagem como, de facto, o potencial que tem a intervenção artística num local, como altera a paisagem, como, de facto, transforma este local num espaço completamente diferente, e lhe dá uma imagética. A Joana Vasconcelos era para não estar aqui, mas está, porque obviamente é uma figura subejamente falada nos dias de hoje, tem um enorme prestígio internacional, está muito na moda. Não era para estar aqui, porque isso é um problema meu, mas de facto aqui é uma intervenção dela na grande exposição que fez em Versailles, e agora temos uma ali no Palácio da Ajuda, a 10 euros, é barato. Bom, quem quiser ir, pronto. Mas, de facto, vou continuar a não dizer mais asneiras. Eu não sei se está bem escrito Banksy, está bem ou não? Está bem, não está? Pronto. É o grande nome atual, é o nome mais badalado da street art, a grande referência destes movimentos que foram sebejamente falados nas intervenções do dia anterior. Esta imagem, sobretudo, é escolhida do ponto de vista da mensagem nos muros da Palestina, portanto, o resto da mensagem fala por si, mas, de facto, mais uma vez, a eficácia da intervenção como a introduzir uma mensagem que nos faz pensar e que nos faz refletir sobre questões atuais. Esta mais humorada. Eu gosto especialmente do Géard, é um artista francês. Aqui há, de facto, uma relação muito próxima com o local. Esta é uma intervenção no Quénia. O Géard trabalha por intermédio da fotografia, fotografa os autóctones, as pessoas do local, faz projetos específicos para cada um dos locais, em várias partes do mundo. Esta aqui no Quénia. E aqui há uma outra funcionalidade também interessante, que estas grandes imagens das fotografias dos habitantes funcionam aqui em telas de PVC, portanto há uma impressão em PVC, mas funcionam aqui também como proteção das suas casas. Portanto, aqui, além da imagem, da intervenção da própria imagem, da alteração do local, teve aqui também uma funcionalidade de proteger as casas da chuva. Eu acho extraordinariamente interessante este exemplo de como a arte também vem enriquecer, vem alterar, vem melhorar, inclusivamente, a nossa forma de viver, e nestes casos particulares, de uma forma extraordinariamente significativa para as pessoas que vivem lá, não é? Portanto, deixar de ser uma coisa estanque só para os fruidores, os intelectuais, alguém que olha para a arte e que tem que ter uma sabedoria, uma formação. A arte tem outras funções que não são única e exclusivamente uma função elitista. Estas são imagens que são impressas em lona e depois protege o telhado. E aqui, extraordinariamente delicioso, o comboio passa, as figuras estão impressas no comboio, e quando há um vídeo, aqui também a minha sugestão de imagem é para que vocês vão depois, se vos interessarem, ver, porque este vídeo é extraordinário, vê-se o comboio a passar, há 4 figuras, e a carruagem e os olhos vão compondo a face de cada uma das figuras. É verdadeiramente upa-upa.
Uma favela no Rio. Vejam com atenção e em pormenor a dimensão e a implicação da fotografia e da imagem na paisagem. Também, dentro deste ponto de vista, de trabalhar com as pessoas. Portanto, esta relação de que o habitante passa a ser um objeto artístico, passa a ser representado, passa a ter uma visibilidade que o seu anonimato nem sempre lhe permite, é de facto de se tirar o chapéu. Lindíssima esta relação entre... Muito conhecido, e para terminar, são as últimas imagens, o Vils, Alexandre Farto, um artista português, que está a ter uma enorme projeção internacional. Escolho, não em detrimento de outros de que gosto bastante, escolho como um exemplo português de sucesso, e nós precisamos um bocadinho do sucesso também. E também do ponto de vista em que tecnicamente ele utiliza o baixo relevo, ele vai furando com um macaco mecânico, um berbequim, vai furando a parede e vai deixando algumas partes da pintura inicial e outras que são constituídas pelo suporte do próprio muro e da própria parede. Em Berlim, uma imagem fortíssima, e muito interessante também do ponto de vista plástico, do ponto de vista da forma de atuação plástica e do suporte. Muito obrigado.